Fala focado. Eu sou o professor Rian Gerais, professor de língua portuguesa do Focado no Edital. Eu estou aqui nessa noite de 16 de abril de 2023 para corrigir com vocês, comentar as questões de língua portuguesa que caíram na prova de hoje, no concurso da UF, organizado pela banca, na prova organizada pela banca COSEAC, tá? Para o cargo de assistente em administração. Foram 10 questõezinhas de língua portuguesa e fiquei muito feliz. Galera, deixa eu falar uma coisa extremamente importante. O nome Focado no Edital não é à toa. A gente preza muito pela importância que a gente dá ao conteúdo apresentado no edital. Por isso, quando nós concluímos o curso de gravação de questões, o curso de questões, de correção de questões, logo depois, quando saiu o edital, isso já era uma promessa. A gente está fazendo o curso de correção de questões das provas anteriores. Quando sair o edital, se tiver algum assunto que não tenha sido abordado mais detalhadamente ou que não tivesse sido abordado nas questões corrigidas, nós faríamos um adendo, na verdade. E quando falou do tema, quando foi apresentado o edital, muitas pessoas ficaram assustadas com o tópico variação linguística, em que eles falavam sobre os tipos de variação, né? Diacrônica, diatópica, diastrática, enfim. Aquilo assustou muito. Quando eu preparei o material, o tal adendo, né? Falando sobre variação linguística, a primeira coisa que eu coloquei bem num dos primeiros, já no primeiro slide do conteúdo de variação linguística, foi exatamente a frase que foi o foco do texto de língua portuguesa. A frase do professor Ivanildo Bechara, que foi o verdadeiro falante da língua, o verdadeiro falante de língua portuguesa é um poliglota na sua própria língua. E a partir daí eu comecei a explicar exatamente como isso era importante, cara. Eu fiquei tão feliz quando eu vi, porque eu falei assim, ó, galera, esses nomes de atópica, de astrática, eu falei assim, ó, eu não acredito que a banca vai pedir isso. Eu acho que eles não vão explorar o termo técnico em si, mas sim a questão da utilização da língua dentro do contexto apresentado. Eu fiquei muito feliz porque foi exatamente isso que acabou acontecendo. Eu achei uma prova boa, uma prova tranquila. Agora, tem uma questão especificamente falando que, ó, eu fiquei triste com essa questão, porque eu vi uma certa crueldade da banca, porque o que ela aborda dava para matar a questão por exclusão, mas tinha um detalhezinho na resposta correta que foi, de certa forma, cruel com alguns candidatos. Eu estou falando da questão 10, não à toa, vou deixar para o final, é a última questão da prova, mas eu falo mais detalhadamente. Foi uma prova muito bem feita, deixa eu já passar para abrir já com a primeira questão. No texto 1 é correto afirmar que há. Bom, o texto, como eu falei para vocês, aborda a questão, ó, devemos ser poliglotas na nossa língua, afirma Bechara, 94, gramático da ABL, Academia Brasileira de Letras, grande professor Bechara, falei até sobre isso no adendo da aula de variação linguística, foi meu professor na especialização, meu orientador do TCC, pessoa maravilhosa, e ele, o texto fala exatamente sobre a questão do professor Bechara valorizar o fato de que o importante não é saber a norma em si, mas sim se adequar à linguagem utilizada em determinados contextos. Quando a gente lê o texto, eu acho que é um texto bem didático, que vai ao encontro do que a gente discutiu bastante no tal conteúdo de variação linguística, mas em si, o assunto, a forma como foi abordado, foi bem sutil, foi muito mais interpretativa do texto do que em relação aos conceitos e ao conteúdo que nós apresentamos. Vamos para a questão número 1. No texto 1, é correto afirmar que há. Letra A, paráfrases elucidativas, como em a propósito, ele dá o veredito sobre a expressão testar positivo. Gente, parafrasear um texto é você pegar um texto e reescrever com suas próprias palavras. Galera,
Aí, nesse exemplo que ele tirou do texto, testar positivo, na verdade, é uma expressão utilizada no cotidiano, numa linguagem, um termo recente, criado pelo contexto da Covid-19, isso é até mencionado no segundo parágrafo. A propósito, ele dá o veredito sobre a expressão testar positivo, que continua, que se incorporou rapidamente ao português em razão da pandemia de Covid-19. Essa expressão não é parafraseada, na verdade é uma expressão que ele tira, né, do nosso cotidiano e reproduz de maneira fiel. A paráfrase é uma reescritura com as suas próprias palavras. Não há uma paráfrase, tá? Né? No texto, pelo menos no trecho que ele destacou. Então, letra A não é a nossa resposta. B, marcas da coloquialidade. Gente, linguagem coloquial é linguagem do dia a dia. Como a ênclise parou. Na língua portuguesa do Brasil, ênclise, não. Na língua portuguesa, português do Brasil, o uso mais coloquial do cotidiano é da próclise. Ênclise é mais tradicional, é em Portugal. Aqui a gente não vai falar equivoca, a gente fala se equivoca. Por mais que isso quebre a norma, beleza? Me empresta, me dá, te amo, tudo isso quebra a norma, porque a regra diz que não se inicia uma oração com pronome oblíquo ato. Então, esse uso da ênclise, ou seja, do pronome depois do verbo, não é uma marca de coloquialidade, tá? É uma marca de formalidade. Esquece, lembrando que a linguagem coloquial é a linguagem do cotidiano, que muitas vezes fere a norma padrão. C. Injunções direcionadas ao leitor, como em cabe aos professores. Cabe aos professores, estou falando deles. Lembra que eu falei de tipologia textual? Injunção, texto injuntivo é aquele que, sim, tem a interlocução com a predominância de verbos no imperativo e de elementos de segunda pessoa, em que eu me dirijo ao leitor, ao meu interlocutor. Só que cabe aos professores de português, portanto, a tarefa. Gente, eu até tenho marcas de junção, mas esse trecho aqui, ó, cabe a eles. Eu não estou falando que, nesse caso, eu tenho injunção. Não, até tem, mas o exemplo dado por ele não é um exemplo de injunção. Então, letra C está equivocada. D. Sequências expositivas com verbos no presente, no indicativo, como em, ou seja, capacitá-lo a compreender, capacitar ele a compreender a língua em todas as suas variantes, que podem ser regionais. Sim, tem verbo no presente e no indicativo, né? Podem, né? O verbo podem é de presente e é uma sequência expositiva porque fala de um determinado assunto. Lembra que essa questão ela está abordando vários aspectos, inclusive a questão da tipologia textual. Veja que ele já mencionou injunções, típica do texto injuntivo, e aí fala sobre exposição, ou seja, a apresentação de um assunto de maneira isenta, e diz aí qual é o papel do professor em relação ao aluno, que é capacitá-lo a compreender a língua em todas as suas variantes. Isso não é uma opinião do autor, mas sim é uma informação passada acerca do assunto. Sim, gabarito da questão é letra D de dado. Para confirmar, vamos ver qual é o problema da letra E. Diz que existe uma repetição exagerada do termo Bechara? Não. Eu até cheguei a contar, não vou lembrar agora, mas olha, ele menciona o nome Bechara no primeiro parágrafo, depois ele só volta a repetir o nome de Bechara na linha 25, quer dizer, primeiro na linha 4, lá depois na linha 25, e depois ele repete no final, quando ele introduz o último parágrafo. Ele menciona 3 vezes. Não existe uma repetição exagerada, é viagem à letra E, por isso que, nesse caso, a resposta da questão número 1 é letra D de dado, beleza? O problema, vou até voltar na letra E, é o exagerada, e na letra C não há verbo no imperativo ou qualquer direcionamento ao interlocutor. Sim, gabarito da questão número 1 é letra D de dado. Vamos para o número 2? Com base na leitura, gente, essa questão é linda. Com base na leitura do texto 1, é correto afirmar que a ideia de ser poliglotas na nossa língua corresponde a quê? Lembra que eu falei? É você poder entender a utilização da língua portuguesa em todas as suas possibilidades. É ir além da norma culta. Veja, condenar os estrangeirismos? Não, isso gera preconceito. Ser poliglota é você também utilizar termos que são oriundos de outras línguas incorporados ao nosso cotidiano. Não é condenar o estrangeirismo. Refutar as mudanças linguísticas.
mesma coisa. Também é uma questão de preconceito. Ser poliglota é você absorver e saber compreender tudo aquilo que é falado pelos falantes. Falado pelos falantes, falando por nós, né? Ser compreender as variantes da língua, perfeito. Letra C é a resposta, ou seja, todas as possibilidades de expressão. Por isso que eu posso falar várias línguas dentro da mesma língua, porque ele está falando das variações. Desistematizar cientificamente a língua, não, aí você fica preso à questão do uso da norma culta e a estabelecer princípios de uso da língua. Se você estabelece princípios, você estabelece normas, e a possibilidade de você ser poliglota é você deixar em aberto todas as possibilidades de comunicação, independente do uso da norma. Então, sim, poliglota na própria língua é saber compreender as variantes de uma mesma língua, certo? Gabarito número 2, letra C de casa. Demos essa questão para vocês que fizeram conosco o curso de correção de questões. Número 3, o trecho abaixo motiva as questões 3 e 4. Deixa eu olhar aqui. A garganta está maltratada. Foi uma semana tensa, aliás, meses tensos de aula, de conteúdo, mas valeu a pena. 3. As aspas foram usadas em testar positivo? Já falei, né? Porque, na verdade, é um termo do cotidiano, oriundo de uma variação, né? Que foi mencionado no texto. Com a finalidade de, principalmente, marcar o discurso direto? Não. Num texto narrativo, quando você coloca a fala da personagem direta, você pode colocar entre aspas ou introduzida por um travessão, mas não é o caso aí, porque é somente ele está usando como exemplo de uma expressão que é avaliada pelo professor Bechara. Então, vai marcar o discurso direto. B, destacar o termo que é alvo de comentário. Veja que ele lá no texto menciona a proposta de dar o veredito sobre a expressão testar positivo, que se incorporou rapidamente ao português em razão da pandemia do Covid-19. Então, ela é alvo de comentário, sim. Ou seja, testar positivo, ela foge a uma expressão, uma expressão que, na verdade, não está exatamente dentro daquilo que deveria ser utilizado dentro da norma, mas foi absorvida e disseminada facilmente. Claro que a resposta é a letra B. A gente está falando sobre uma expressão está sendo avaliada, comentada dentro do texto. Sim, esse é o motivo das aspas. C, indicar o sentido conotativo dado ao termo. Realmente, se você quiser expressar uma ideia figurada, você pode botar alguma coisa entre aspas, se você quiser. D, revelar o não engajamento da articulista quanto ao sentido do termo. Não engajamento da articulista, não, pelo contrário. Ele até avalia de maneira positiva o uso da expressão. E é preferir o tom irônico? Não. Se realmente, quando você quer ser irônico, você, ele é ótimo, professor, né? Realmente a expressão que até a gente utiliza, né? A linguagem não verbal, entre aspas, quer dizer exatamente o contrário, quando você quer fazer uma crítica, mas não é a intenção das aspas no termo testar positivo, que nada mais é do que um termo que foi absorvido na nossa linguagem facilmente e mencionado pelo professor Bechara. Gabarito da questão número 3 é letra B de bola, beleza? Vamos para o número 4. A número 4 diz respeito, nem vou virar o slide, tá? Diz respeito a esse em razão da. Ele dá o veredito sobre a expressão testar positivo que se incorporou rapidamente ao português em razão da pandemia de Covid. Ou seja, a pandemia de Covid foi o motivo de ter feito essa expressão ter sido incorporada rapidamente ao português. A pandemia de Covid é o motivo, é a razão, em razão de. Ali, a locução em razão de, não é o motivo, não é a razão, é a causa. Gente, essa é muito simples. Papel semântico de um termo conectivo na frase. Vimos isso, falamos isso e eu falo, galera, isso não é uma coisa que eu falei sobre o concurso da UF. É uma coisa que eu falo sobre qualquer prova de língua portuguesa de concurso que se preze hoje. Todas elas cobram valor semântico de conectivo. Então, não seria diferente. Óbvio que a Caí Kozak ama explorar esse assunto. Tá aí. Questão número 4, letra A. 5. Releia o trecho, linguistas e gramáticos. Finalmente, tem cada qual seu espaço. O linguista é o teórico. E eu acho que eu fiz besteira aqui na... Fiz besteira. Vocês já viram que a letra E, né? Eu fiz besteira porque eu botei esse slide, mas na verdade eu coloquei ele mais espaçado aqui
para pegar os trechos, para nós avaliarmos o trecho, né? Ó, releia o trecho. Linguistas e gramáticos finalmente têm cada qual o seu espaço. O linguista é o teórico, aquele que estabelece os princípios de uso, e o gramático seleciona esses usos, faz uma seleção deles para falar e escrever corretamente a língua, afirma o professor. Em relação ao elemento anafórico, galera, termo anafórico é aquele que retoma, falamos isso em coesão textual. Elemento endofórico, elemento esofórico. Endofórico faz referência a alguma coisa que está dentro do texto, esofórico faz referência a alguma coisa que está fora do texto. O termo endofórico pode ser de dois tipos. O que retoma uma ideia ou que antecipa uma ideia. Quando retoma, ele é um termo anafórico. Quando antecipa, é um termo catafórico. Então, veja aí, ó, em relação ao elemento anafórico, destacado em cada opção, é correto afirmar que, para ser anafórico, tem que ter sido citado anteriormente. Seu, em, tem cada qual o seu espaço. Galera, no trecho está assim, ó, linguistas e gramáticos, finalmente, têm cada qual o seu espaço. Gente, o seu espaço, obviamente, está se referindo a quem? O espaço dos linguísticos e dos gramáticos. E aqui está dizendo que é só dos linguísticos, não. Esqueceram os gramáticos. Então, a afirmativa A está errada. Usos em o gramático seleciona esses usos. Galera, na verdade, o termo anafórico aí é esses, não é usos. Porque quando ele fala esses usos, ó, usem o gramático. Galera, esse está assim, ó. Aquele que estabelece os princípios de uso, o gramático seleciona esses usos. Esses usos citados no trecho anterior. Beleza? O termo anafórico aí não é usos, mas sim esses. Beleza? Citado anteriormente. Letra B está equivocado. C, o sujeito elíptico, quem faz uma seleção deles, retoma o professor. Galera, o texto está assim, ó, o gramático seleciona esses usos, faz uma seleção, a omissão dele aqui, na verdade, não é um termo anafórico, mas sim é um caso de elipse. Aí o sujeito elipse, que faz uma seleção deles, retoma o professor. Primeiro que ele não retoma o professor, ele retoma o gramático. Beleza? E não é porque ele está em elipse aí que ele é anafórico. Não, gente, para ser anafórico tem que ter um papel explicitamente de retomar algo citado anteriormente. E não é a intenção da elipse, tá? Daí é só uma opção, e mesmo assim não é o professor, é o gramático. Deles, aí faz uma seleção deles, retoma uma seleção, o gramático seleciona esses usos, faz uma seleção deles, de quem? Desses usos. Deles não diz respeito à seleção não, tá? Diz respeito a desses usos. Bom, galera, gabarito, obviamente, já tinha falado, a letra é por quê? E em aquele que estabelece os princípios de uso, retoma aquele. Galera, o que aqui é o famoso pronome relativo. Quem é que estabelece os princípios de uso? Aquele. Então, esse que, lembre-se, todo pronome relativo é um elemento de coesão anafórica. Todo pronome relativo se refere a um termo anterior, e nesse caso, ele se refere a aquele, beleza? Ao pronome aquele. No texto está assim, ó, o linguista é o teórico. Aquele que estabelece, está aqui, ó, aquele que estabelece. Quem é aquele que estabelece? O aquele faz referência ao linguista, beleza? Então, nesse caso, esse que retoma o aquele, termo anafórico, letra E é o nosso gabarito. 6. O emprego do pronome você. Essa também pode ter gerado um problema, mas preste bastante atenção. O emprego do pronome você em o fato de você sistematizar teoricamente a língua é recurso que caracteriza a ocultação sintática do sujeito? Não. O sujeito está ali, você. Você é o sujeito. Não tem ocultação. Não. B. Designação discursiva específica. Ou seja, se você se refere a uma pessoa específica ou a qualquer pessoa a quem ele está se dirigindo. E se você tem um foco específico? Não. Você é o leitor. Ou seja, eu tenho como determinar quem é você? Não, pode ser qualquer pessoa. Por isso que o gabarito, galera, é a letra D de dado. Indeterminação semântica. Por que indeterminar? Mas o sujeito não é você? Sim. Mas quando a gente fala em semântica em relação ao sentido, quem é você com quem eu estou falando? Ah, Rian, eu sei, é o leitor. Beleza, mas que leitor? Pode ser qualquer pessoa. Tem como determinar? Por isso que ele fala em determinação semântica, não sintática. A indeterminação sintática a gente falou no curso de correção. Falaram, quem falou? Alguém. Entendeu isso? Precisa-se de ajuda, quem precisa? Alguém.
São dois os casos de sujeito indeterminado. Um verbo na terceira pessoa do plural com sujeito implícito. Falaram de você, pegaram meu material, não estou determinando quem é. O outro é com a partícula se, o PIS, partícula de determinação do sujeito, precisa-se de ajuda. Nesse caso, eu não sei determinar quem é que precisa de ajuda, então é mais um caso. Agora, isso é sintaticamente. Semanticamente, esse você, claro, é o leitor, mas que leitor? Tem como determinar quem é essa pessoa? Pode se referir a qualquer uma. Por isso que é a indeterminação do sujeito de maneira semântica. A letra C diz informalidade no tratamento convocativo. Primeiro que não é vocativo, ele é sujeito do verbo sistematizar. E funcionamento metalinguístico do trecho, não, porque na verdade aí ele não está em linguagem metalinguística, é quando o código foca no próprio código e ele aí está falando sobre a questão do funcionamento da língua, mas o você não tem esse objetivo, ele tem, na verdade, a questão da função apelativa por estar se dirigindo ao leitor, ao interlocutor, que não é determinado, ratificando a letra D. Gabarito da questão número 6, a letra D de dado. Não tem como eu determinar quem é esse você, então é sim semanticamente indeterminado. Pode se referir a qualquer pessoa que esteja lendo o texto. Vamos para o 7? Gente, mesma coisa que eu já tinha mencionado anteriormente. Segundo Bechara, conforme Bechara, de acordo com Bechara, o fato de você sistematizar teoricamente a língua não significa que você seja um leitor, um bom escritor, etc. No trecho transcrito, o elemento sublinhado deve ser considerado, gente, como eu falei para vocês, segundo Bechara, conforme Bechara. Eu achei interessante porque é o seguinte, normalmente o segundo é conjunção. Só que aí, se você perceber, ele introduz um trecho que não é uma oração, né? De acordo com Bechara, ele aí tem um valor prepositivo, mas não deixa de ser um elemento conectivo. Não é numeral, porque botou segundo, original, primeiro, segundo? Não, claro que não é. Advérbio não é, porque ele não está modificando qualquer tipo de termo verbal, adverbial ou adjetivo. Nome, jamais, segundo seria nome. E determinante, não, porque ele não está determinando ninguém. Ele só está introduzindo uma ideia que dá a ideia de conformidade, típico de um elemento conectivo de ideias. Então, de acordo com Bechara, ele apresenta aquilo que é dito posteriormente. A número 7 é letra C de casa. Bem simples, valor de conformidade. O elemento C apresenta a mesma natureza morfossintática daquela observada em se traduz bem. Esse C, eu acredito que muita gente tenha pensado que ele era uma conjunção condicional, né? Se você passar, se você... Então, tem um problema aí. Esse C, eu vou até abrir o trecho da prova, está na seguinte passagem. A propósito, ele dá o veredito sobre a expressão testar positivo, que se incorporou rapidamente ao português em razão da pandemia de Covid-19. Se traduz bem, se expressa bem, é capaz de dizer o que realmente quer dizer. Ele está dizendo assim, ó, no lugar desse C poderia ser, uma vez que traduz bem, uma vez que se expressa bem, já que traduz bem, já que se expressa bem, é capaz de dizer o que realmente quer dizer. Esse C, gente, tem valor causal, uma vez que acontece isso, né? Já que isso acontece, ele é capaz de dizer o que realmente quer dizer. Então, esse C aí, ele é uma conjunção de valor causal. Da mesma forma que o C do funciona bem, não é à toa que ele fala se traduz bem, se expressa bem. Nesse caso, eu ponho se funciona bem. Olha ali bem embaixo, ó. Em suma, se funciona bem, está no mesmo raciocínio. É claro, só poderia ser... Opa, número 8. Cadê, gente? A letra A, só poderia ser a letra A, porque está no mesmo raciocínio, no mesmo trecho. Essa questão foi muito fácil, porque ela estava na mesma sequência de raciocínio. Ó, se traduz bem, se expressa bem, se... Aí logo depois ele fala, em suma, se funciona bem, fica. Já que funciona bem, fica. É o mesmo C de valor causal. Esse C da letra B tem como sujeito lá, conversa assim, lá no primeiro parágrafo. Bechara, entanto, não se alinha, não alinha a si mesmo. Esse C é um pronome reflexivo, não é igual ao C do enunciado. C de casa, que se incorporou rapidamente na linha 9,
Diz assim, ó, a propósito dá o veredito sobre a expressão tal que se incorporou rapidamente. A expressão se incorporou, a expressão foi incorporada. Esse ser é a partícula passivadora, o termo sofre ação. E nesse caso tem a voz passiva sintética. Não é a mesma coisa do enunciado. Equivoca-se, ele equivoca a si mesmo, nesse caso, equivocar-se. Na verdade, esse ser faz parte do verbo, é o que a gente chama de verbo pronominal, é um elemento que faz parte. Eu me equivoco, tu te equivocas, faz parte do verbo, não é o mesmo valor causal do enunciado, e observa-se a introdução. Veja que nesse caso a introdução é observada, mesma coisa da letra C, partícula apassivadora. Resposta do número 8 realmente é letra A, beleza? Letra A, gabarito da questão número 8. Seguindo, vamos para o número 9, que diz o seguinte, essa número 9 é grande, cansativa, mas ela foi bem simples. Por quê? Ela estava pedindo que, nas duas frases apresentadas no enunciado, você usasse entre elas um conectivo que estabelecesse uma relação lógica entre as partes. Vejam só. No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. No Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. A pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, capaz de transmitir os seus pensamentos de modo claro e elegante. Ele fala que o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Quando eu falo que a pessoa não estuda a língua para ser um escritor exemplar, é porque eu estou dizendo que o ensino de língua portuguesa não tem esse objetivo. Então, quando eu apresento a segunda frase, eu estou dando uma conclusão lógica baseada no que foi dito anterior. Olha, gente, eu tenho uma língua que tem como foco o dia a dia e não a preparação, né, para que a pessoa seja um escritor exemplar. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, no Brasil, o ensino da língua portuguesa é um ensino muito feito para o dia a dia. Se é uma conclusão lógica, eu colocaria logo, desta forma, portanto, a pessoa não estuda a língua para ser um escritor, capaz de transmitir seus pensamentos de modo claro e elegante. É claro que o conectivo que eu tenho que procurar é de conclusão, porque um fato está apresentado como uma conclusão lógica a partir da primeira ideia apresentada. Na letra A diz no entanto é adversativo, eu estou procurando de conclusão. Se a pessoa não estuda, né? Uma vez que a pessoa não estuda, não é a ideia de causa. Aliás, é de acréscimo de informação ou de forma corretiva, né? Ou alternativa, e obviamente a resposta é a letra E, porque o portanto é conclusivo, beleza? E para fechar, esse é o gabarito da número 9, letra E. Aí vem a tal maldita questão número 10. Bom, estamos conversando com o Manuel, nosso guru, nosso querido Manuel do Focado. E ele falou assim, Rian, tá dando uma polêmica danada número 10. Dá uma olhada no número 10. Abri a prova. E aí eu não quis ver o gabarito. Fui fazendo. Chegou no número 10, eu fiz. Aí eu, letra E. Ué. Só pode ser E. Aí eu fiquei nessa. Gente, é óbvio que não pode ser nem a A, nem a B, nem a C, nem a D. Por quê? Em conformidade com o acordo ortográfico da língua portuguesa, a forma verbal tem e tem visões diferentes da língua, recebe acerto circunflexo por quê? Gente, a resposta é: o tem é acentuado por ser um acento diferencial entre a terceira pessoa do singular do verbo, do presente no indicativo do verbo ter, e a terceira pessoa do plural do presente indicativo do verbo ter. Tem no singular sem acento, tem no plural com acento. A justificativa é essa. Só que, lá na letra E, ele começa bem, está no plural. E é foneticamente paroxítono. Aí é que quebra. Por que quebra? Quando a gente estuda essa questão dentro da fonética, vou nem escrever com acento, tá? Você não fala tenha. Quando você fala gente, gen,
dente, dente. É como se você escrevesse CN como um tio. Isso aqui a gente chama de dígrafo vocálico. São duas letras em que o N só tem o objetivo de nasalizar o E, beleza? Foneticamente falando. Quando eu tenho, isso pode acontecer com AN, EN, IN, ON, UN, AM, né? Quando eu falo também, TA, aqui, ó. Também, tá bom? Então, AM, OM, EM, todos com M, todas as vogais com M logo após, né? Formando uma expressão, uma sequência nasal. É o que a gente chama de dígrafo nasal, duas letras, único som. O problema é que quando essa sequência vem no final de palavras, quando você pronuncia, vê se não é mais ou menos assim, ó. O T, o E nasalizado, mas o Izinho depois. Mesma coisa aqui no também, ó. Tam, aí vem assim, ó. Bem. Entenderam isso? Nesse caso, foneticamente, isso é até apresentado aos alunos como um ditongo. Entendeu? Um ditongo porque você tem o som de duas vogais também. Quando tem assim, ó. Cantarão. Esse AN tem som de an. Mas aqui, vê se não tem esse som aqui, ó. Cantarão. Isso seria um ditongo. O que é ditongo? Duas vogais na mesma sílaba. Quando ele fala que é foneticamente paroxítono, você está afirmando que para ser paroxítono, o que é uma palavra paroxítono? É a penúltima sílaba tônica. Se é a penúltima sílaba tônica, eu já estou afirmando que essa palavra tem duas sílabas, pelo menos. Galera, tem é uma palavra monossilábica. Eu falei, caraca. Aí eu falei, Manuel, ó, eu acho que pode ser anulada. Porque está no plural. Sim, é a justificativa. Mas foneticamente paroxítona, pô, você não fala tem, você fala tem, você fala tem. Pois então, eis que, pesquisando, nós descobrimos que no acordo ortográfico da língua portuguesa atualizado em 2013, no acordo ortográfico atualizado em 2013, está lá no site do Senado Federal. Pega esse arquivo do acordo ortográfico, o arquivo é de 2013, e digita assim, ó, foneticamente paroxítono. Digitou, deu Enter, vai aparecer esse trecho aqui, ó. Eu vou sair da sua frente. Consta lá no item C. As formas verbais tem e vem, terceiras pessoas do plural do presente indicativo de ter e vir, não consta abreviatura, que são foneticamente paroxítonas, respectivamente. Aí vem a questão fonética, de representação fonética. Mas é como se fosse assim a palavra, ó. Como se fosse tem. Tem. Ou seja, galera, primeira coisa, se você está na expectativa de entrar com recurso e anular essa questão, desiste. Existe um documento que ratifica essa afirmativa. E esse documento está somente no site do Senado Federal. É um acordo ortográfico da língua portuguesa. Ou seja, não tem como essa questão ser anulada. Não tem como. Porque está respaldado em um documento que garante que a palavra é paroxítono. Ponto, acabou. Entendeu? Talvez, se você quiser explorar o seguinte, olha, Rian, eles estão cobrando uma questão de acentuação. Não tinha acentuação no edital, pois é, mas tem ortografia. E se a gente está falando sobre um item que consta no acordo ortográfico, eles podem cobrar. Tá, Rian, beleza. Mas em relação ao acordo ortográfico, a justificativa está no plural. Agora, no edital não consta nada acerca de fonética. Cara, aí eu acho que chega a ser extrapolação. Você quer tentar por esse ponto, que não fala nada sobre fonética? Tudo bem, mas no que diz respeito à regra de acentuação,
o acordo ortográfico menciona que foneticamente é uma palavra paroxítono. Para mim, isso é de uma crueldade. Uma crueldade, porque isso, cara, não é ensinado. Isso não é ensinar. Isso é uma observação tão... Porque a justificativa dela ser acentuada não é porque ela é foneticamente paroxítono. É porque é um acento diferencial para dividir tem no singular e tem no plural, que são duas palavras de mesmo som, são palavras homófonas, mas são diferenciadas graficamente. Essa é a justificativa. Eu acho maldosa a questão, mas não existe a menor possibilidade de ser anulada, porque ela tem respaldo de um documento publicado, principalmente por estar no site do Senado Federal, é um acordo ortográfico oficial. Se está registrado, não tem como entrar com recurso para anular essa resposta. Gabarito da questão número 10 é letra E. Beleza, amores? Olha, eu espero que vocês tenham feito por exclusão, porque realmente todas as outras não tinham o menor sentido. Menor sentido. Pelo menos tem um aspecto óbvio na letra E, que é está no plural. Sim, tem, está no plural. Eles têm acento circunflexo. O que muita gente questionou era o foneticamente paroxítono, mas, pelo que está determinado pelo acordo ortográfico, por um aspecto histórico, é isso que, né? Para que cobrar isso, né? Uma prova tem tanta coisa mais interessante para ser cobrada. Aí vai pegar uma observaçãozinha mínima dentro de um conceito que todo mundo foca no motivo básico, que é a diferenciação ortográfica. Bom, gente, espero que vocês tenham ido bem, espero que tenha valido a pena. Esses assuntos vão ser reforçados no dia 28, no curso que a gente vai falar sobre o concurso de nível superior, beleza? Também da UF, que vai ocorrer no dia 30. No dia 28 eu vou estar aqui focado no edital, fazendo observações acerca dessa prova, dos conteúdos que caíram nessa prova, que normalmente os concursos que caem na prova de ensino médio, normalmente caem também, se repetem nas provas de nível superior. Beleza? Galera, tamo junto, continuem conosco, focado no edital, o concurso que mais aprova em concursos de institutos, universidades e colégios federais. Então, continue com a gente, porque a gente está preparado para aprovar vocês sempre que vocês precisarem, beleza? Vamos estudar?